So, welcome all of you. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à série Valores para a Vida, episódio 79 sobre reverência. E hoje nós temos a oportunidade de estar outra vez com a irmã Denise. Ela já falou sobre vários temas no passado e obrigado por estar conosco. E ela é uma alma a estar sempre preparada, ela diz sempre que sim, ela nunca diz que não. Todos já conhecem muito bem, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, uma apresentação, porque há muitas almas novas que estão nesse programa. Ela está na Brahma Kumaris desde 74, com 23 anos. E ela é instrumento em coordenar vários centros na Alemanha, Canadá e também nos Estados Unidos. Isso está nos antecedentes dela. Ela e como o Sisi Chandru tiveram essa aventura e essa bela viagem em abrir muitos centros no Canadá e nos Estados Unidos. E para aqueles que não sabem, ela também já fez mais de 100 programas sobre o Raja Yoga, programas de televisão. Ela fala fluentemente francês, porque ela é francesa. Muitos não conhecem, mas ela também fala hindi. De 2001 até 2000 e não sei quanto que eu não percebi, ela esteve na sede em Montabu e participou nos livros de Valores para a Educação. A coordenação, foi membro da coordenação também da Brahma Kumaris no Canadá. Se não estiver em erro, ela está sentado em França, talvez desde o início do Covid. E está agora a servir esta parte do mundo. E temos muita reverência dela, dos sêniors, que dão-nos muito tempo para nós nessas palestras, então agradecê-los a todos e apresentá-la também em forma de poema. Então hoje nós temos conosco a graciosa presença da irmã Denise, aquela a que se deve destacar a importância da reverência. Nos dias de hoje, reverenciar os outros faz muito sentido, porque o desrespeito e desconsideração faz-nos sentir sem sentido. Cercado pelas nuvens de escuridão que são tão densas, todos nós estamos a viver a vida, a sobreviver como se estivéssemos em cima de um muro. A humanidade sofre enquanto as pessoas zombam umas das outras, sem saber que esse mau karma não virá em nosso socorro e defesa. Então vamos remover da nossa vida agora essa falsa pretensão, porque um para o outro há muito mais tempo para dispensarmos. Deus vem e se revela, removendo todo o suspense, o que então traz a felicidade na vida, que é uma vida verdadeiramente imensa. Então agora vamos estar com a Denise a falar sobre esse tema, reverência. E a Cláudia vai dar a apresentação. Bom dia do nosso lado. E é uma honra tê-la conosco hoje. Eu sempre tive muito respeito. Você já nos ensinou tantos anos, tantos pontos, porque você tem essa luz de ir profundamente nos pontos. E as aulas que você dá, e eu gosto de ver esses pontos profundos. Então, tenho muito respeito por si, e a referência tem a ver com respeito. Então, tenho um profundo respeito por si. E por causa disso, eu gostaria de sublinhar e oferecer essas flores em reverência, junto flores brancas com as rosas, que simbolizam o amor por si. Então, muito obrigado por estar conosco. E estou muito interessado em ver o que é que vai partilhar conosco hoje e o que também nos vai ensinar ainda mais hoje. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado.
Então, muito obrigado. E antes de passar para a irmã Denise, apenas uns anúncios. Aqueles que já estão cá na sala em português já sabem como cá chegar. Os próximos 45, 50 minutos é a palestra. Depois as perguntas podem enviar diretamente para mim, diretamente para não incomodar a palestrante. Então são essas orientações. E agora é consigo, Denise. Muito obrigado. Bem, essa palavra reverência é uma muito interessante. Então, tem alguns backups amigos que estão aqui nesta casa nos próximos dias e estivemos a falar sobre ir ao dicionário, tivemos olhar de como essa palavra reverência é definida e como ela pode ser utilizada. E como vocês sabem, o idioma eles vai mudando e vai se desenvolvendo. E no idioma inglês, que é o principal idioma em muitos países e culturas, e ele é falado já há séculos, talvez não tantos séculos, mas pelo menos 2 ou 3. E os idiomas, eles desenvolvem-se diferentemente em diferentes lugares. Ou seja, a palavra referência é também experienciada e utilizada, e elas expressam-se em formas diferentes do mundo. Então, temos também que observar isso. Então, aqui, eu estou em França, e, claro, o idioma francês, a palavra reverência é usada muito raramente em França. Em Inglaterra, a reverência seria uma palavra que você aplicaria a Deus e talvez a natureza. E às vezes você utiliza a palavra reverência como algo se fosse muito, muito mais elevado do que um humano comum. E então, é muito mais elevado do que o respeito. Então, respeitar outro ser humano, então isso seria como um ser humano muito raro. Então, alguém que é o mais elevado, entre o mais elevado dentre as pessoas, elevado no ponto de vista do seu impacto no mundo, no ponto de vista da sua personalidade, do ponto de vista que todos sentem que há algo entre vocês e Deus, mas muito mais elevado que uma pessoa normal ou comum. Em outras partes do mundo, a palavra reverência seria utilizada a quem você tem muito respeito e que você considera muito digno, uma pessoa valiosa. Às vezes, poderia ser uma pessoa que é muito mais velha e que tem uma experiência muito grande de vida e que fez um bom trabalho no mundo, talvez um trabalho social, um trabalho político, um trabalho literário. Então, seria considerado aquele que é um dos maiores, alguém que é o melhor no mundo naquele campo. Então, seria utilizado essa palavra reverência para uma pessoa como essa. E então, é uma palavra interessante, especialmente por causa das suas variações, que tem em várias partes do mundo. Então, eu penso que também está muito conectado com as culturas locais, porque existe uma vasta diferença entre as culturas do mundo. E quando eu digo culturas locais, eu estou a falar sobre as culturas que estão em variações pequenas locais. Por exemplo, na Índia, é um lugar onde tem muitos estados, e historicamente esses estados
talvez reinos em tempos antigos. Então, há diferentes culturas que chegam dentro de um subcontinente. E você vê a mesma coisa nos Estados Unidos. É também 56 estados, e há grandes diferenças na mentalidade das pessoas, na costa oeste, na parte central, na parte oriental e na parte, norte e sul. Isso inclui variação de linguagem, idiomas, e há muitas variações da linguagem dentro de um idioma. Então, essa palavra reverência faz com que a minha mente gire em muitas dessas outras áreas que tem uma consideração, por exemplo. E quando pensamos em virtudes, em valores, há também coisas sobre a ideia de a unidade da humanidade, porque agora a humanidade está dividida. Utilizamos essa palavra polarizada nesse momento, porque essas divisões entre pessoas faz com que elas vão muito longe, em direções muito opostas, em direções umas às outras. Então, nós temos guerras proeminentes a acontecer, que são muito bem documentadas nos médias e que criam muita polarização nas mentes das pessoas. Muitas compromissos emocionais e ter de enfrentar e, ao mesmo tempo, não poder fazer nada sobre isso, porque isso tem muito impacto, há muita violência que está a acontecer numa guerra. E quando você vê cenas de cada vez, mesmo que você não queira, você fica envolvido, fica comprometido. E algumas dessas guerras são guerras entre culturas, entre nações, entre religiões, entre civilizações. E as nações e civilizações e pessoas são reverenciadas em situações de guerras, a esses compromissos com violência. Então, o que as pessoas fazem nessas situações, o que elas fazem? Elas começam a lembrar-se de Deus. Então, elas também começam a questionar: onde é que está Deus? Como é que Deus pode permitir isso? Porque, de um lado, na maior parte das pessoas que acreditam em Deus, e muitas pessoas são muito religiosas, e então, com esses sentimentos religiosos, há certo presunções daquilo que Deus deveria fazer, e essas coisas não estão de acordo sobre como Deus é revelado. Então, isso cria muita confusão. E uma das crenças que as pessoas têm é que Deus, a vontade de Deus é nos proteger. Então, aqueles que acreditam que nesse campo Deus irá protegê-los, e mesmo assim, há lugares de adorações onde ele é revelado e são destruídos, então as pessoas morrem. Então, isso cria confusão na mente das pessoas que têm reverência pelo sagrado, que têm reverência por Deus, que têm reverência por ideais que estão conectados a Deus. E há casos onde as pessoas estão a fazer atos de violência em nome de Deus, então isso cria outra vez mais confusão. Então, acho que aquilo que nós estamos a enfrentar no momento é uma confusão nos padrões, nas pessoas que não entendem como é que é possível, como é que as coisas alcançam esse grau de variação, porque antigamente as coisas não eram assim. Então, como é que é possível hoje em dia as coisas serem assim?
Então, eles acreditam que hoje em dia as coisas são tão desafiadoras que nos trazem questões sobre quais são os valores em reverenciar Deus e de reverenciar a grandeza de diferentes nações quando os comportamentos vai contra isso. Então, eu gostaria que nós olhássemos para essas situações confusas e aquilo que poderia ser feito, o que deveríamos fazer, ou como deveríamos pensar sobre as coisas que estão a segurar esse sagrado na nossa mente e coração. Porque nós precisamos encontrar formas de pensar ou forma de nos posicionar mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente, em consideração em tudo aquilo que nós consideramos sagrado, para que as coisas terríveis que estejam a acontecer diante de nós, ou aquilo que nós sabemos, ou aquilo que as pessoas saibam, que nós não sintonizamos contra aquilo que é sagrado, porque isso é um perigo. E você pode dizer, a minha crença é que Deus deveria manter tudo em paz e harmonia, e nada está em paz e harmonia. Entretanto, isso é um erro de Deus, então eu vou ficar contra Deus. E as pessoas processam essas ideias dessa maneira. E é claro que eu sabia isso é uma falsa ideologia, porque as crenças que as pessoas têm são baseadas em certa lógica, e isso mantém-se enquanto as coisas se mantêm juntas. Enquanto as coisas acontecem de forma diferente, então a lógica já não funciona mais. Então, portanto, eu penso sobre essas coisas. Então, qual é a lógica que eu iria utilizar, ou que deveria utilizar, com aqueles que estão mais próximos de mim e estão a estudar a espiritualidade? Então, o que é que eles utilizam para manter as suas referências o sagrado de Deus, a sacralidade, o que é que eles falam, o que é que eles ensinam? Porque todos nós somos estudantes e aqueles que praticam o Raja Yoga. E o Raja Yoga é uma prática espiritual. Então, eles focam a atenção de toda a Raja Yoga é que existe um Deus e o objetivo é de se tornar uma pessoa como se fosse Deus, por assim dizer, cada vez mais, ou seja, uma pessoa divina, focada nas virtudes. E como nós lidamos com as circunstâncias que nós encontramos com essa ideia de que nós temos informação suficiente e a capacidade suficiente para lidar com qualquer desafio que surja diante de nós. E o que nós estamos a experienciar é que, ok, talvez isso seja favorável porque nós estudamos muitas coisas sobre isso, mas nós encontramos muitas pessoas ao nosso redor que usam uma lógica diferentes crenças, e essas crenças fazem com que elas duvidem na equação de Deus ou até na própria existência de Deus, porque eles utilizam a lógica, se Deus estaria lá, então isso não estaria a acontecer. Mas isso é uma lógica que tem uma falha, porque aquilo que nós aprendemos no Raja Yoga é muito interessante, é porque a presença de Deus é muito importante e é mais tangível no momento quando a humanidade está numa grande necessidade. E ele diz que essas circunstâncias catastróficas que vocês estão a escutar agora, que estão a ver no mídia, que estão a experienciar direto ou indiretamente, tudo isso é porque de outras coisas. Não é algo que é causado por Deus ou permitido por Deus.
Então, essas coisas não podem ser utilizadas no seu processo de pensamento como uma razão para reduzir a sua reverência por Deus. E o que é que está acontecendo essas coisas? Duas coisas. Por um lado, nós consideramos que a filosofia do karma fala para nós em uma certa extensão que quando há um karma negativo que escala e produz um grande sofrimento, às vezes até as pessoas dizem, isso parece que vai a um certo extremo. Então, olhar isso para as leis dos karma não parece ser adequado, mas eles até estão certos, porque não é apenas uma questão de karma. E quando as pessoas me perguntam, quando estão ligadas que estão no meio, perguntam o que é que está acontecendo? E até no telefone podemos escutar as bombas explodir, e eles estão relativamente salvos. E eles dizem, como é que nós processamos as nossas ideias sobre Deus e como nós permanecemos num contato próximo com Deus quando tudo isso está acontecendo ao nosso redor? Porque nós estamos com medo. Nós podemos morrer em 1 minuto. E aquilo que eu diria para eles é assim, vocês estão certos. E o que nós precisamos fazer aqui é trazer o conceito do destino. E o destino é um conceito muito difícil para as pessoas lidarem. Mas no Raja Yoga foi-nos dito muitas coisas sobre ele. A predestinização, o destino e certas coisas nas quais tende a acontecer e que não tem nada a ver com a falha de alguém. Não é a culpa, não temos ninguém aqui culpar. E nem são as vontades de Deus. Porque as pessoas me perguntam, isto é a vontade de Deus? Há muitas religiões que creem, que dizem que o que quer que acontece é um desejo de Deus, a vontade de Deus. Então, como é que nós podemos pensar que Deus pode, e até reverenciar Deus, se essa é a vontade de Deus? Então, se temos essas sentenças do cis, e as pessoas utilizam o princípio da lógica para tentar entender ou alcançar uma conclusão. Então, nós temos que olhar para isso em outras definições, no sentido de quais são as funções de Deus, o que é que tem a ver com Deus. E não é possível para reverenciar alguém que deseje com que as pessoas sejam à vontade, que as pessoas sejam mortas de forma catastróficas em um grande número. Portanto, não podemos reverenciar alguém que tem essa vontade. Portanto, isso não é possível, isso não é lógico. Então, nós temos que dizer que isso não é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? E uma das coisas maravilhosas é por que é que nós reverenciamos Deus tantos? É porque a vontade de Deus é de que os seus filhos também, que os seus filhos tenham tanto poderes e capazes e competências, então ter esse poder espiritual para que sejam capazes de navegarem nas circunstâncias muito sérias e alcançarem o outro lado intactos, espiritualmente, intelectualmente, se não fisicamente. Então, nós temos uma lógica diferente, porque a ilógica não pode ir contra a reverenciar Deus. Portanto, nós não podemos dizer que essa é a vontade de Deus, especialmente quando Deus diz, então por que vocês amam-me? Então, existe leis espirituais profundas e que, quando as pessoas estão a morrerem em circunstâncias
Então, uma coisa que elas fazem é virarem atenção para Deus. Por quê? Deus é o protetor. Deus é aquilo que eles podem virar-se para Ele, mesmo no momento da morte. Então, você deixa o seu corpo na lembrança de Deus, ou você vê as outras pessoas a enfrentar circunstâncias ameaçadoras e você está conectado com Deus e está a trazer paz para eles e inspirá-los a lembrarem-se de Deus. E então o espírito fica próximo de Deus e é então protegido. Porque o conhecimento espiritual que é dado por Deus nos ensina que entender a diferença entre corpo e espírito. Temos que entender essa diferença. E as pessoas não sabem dessa diferença. Elas dizem, eu vou morrer, eles estão a morrer. Essas pessoas deveriam morrer, porque eles estão a nos fazer morrer. Mas não. Ele diz, isso não é a realidade. Isso é uma realidade aparente, porque a alma é indestrutível, ela não pode morrer. Você não pode ser morto, você não pode matar uma alma, você só pode destruir um corpo. E porque a alma reencarna imediatamente. Então, esta troca de negatividade nas pessoas é algo que é mais. Ou seja, isso acontece nas pessoas porque as pessoas estão cegas espiritualmente. Então, eu penso que as coisas importantes que nós podemos fazer, enquanto aqueles que revelam Deus, é porque nós entendemos, é porque nós sabemos mais daquilo que as outras pessoas sabem, provavelmente. Então, nós os permitimos que eles mantenham a sua fé, reverência e amor pleno por Deus, porque é apenas com esse amor de Deus, com essa sabedoria de Deus, essa energia de Deus, que nos vai permitir, e assim como os outros, atravessem todas essas circunstâncias, que não é só lidar com guerra, mas também lidar com muitas coisas que acontecem na natureza, porque as pessoas estão a pensar muito sobre as alterações climáticas, nesses eventos COP que está até acontecendo nesse momento, tantas pessoas preocupadas porque a maioria das pessoas que têm poder a nível econômico, político, e esse poder não consegue contrariar como nós estamos a forma como estamos a lidar com a natureza, por assim dizer. Então, isso está ser induzido, estar induzido em catástrofes climáticas, porque há esse desrespeito com o valor da natureza. Portanto, não há uma reverência à natureza, porque se você reverencia a natureza, então você não vai abusá-la, mal utilizá-la, explorá-la, desrespeitá-la, porque ela é boa para si. Então, isso é uma coisa transacional num certo momento. Se você cuida da natureza, a natureza vai cuidar de si. Se você tem amor por Deus, Deus vai amá-lo. E se nós temos amor uns pelos outros irão amar a si. Se você cuida de si mesmo, então Deus vai cuidar de si. Então, esses são princípios poderosos, mas talvez seja materialismo, ou talvez, quem saiba quais sejam até as razões, mas as pessoas perderam a reverência pela natureza, a reverência por Deus e a reverência pelos direitos das outras pessoas. E é claro, a Terra está estressada, as pessoas estão muito estressadas e viver para muitas das pessoas é apenas sobreviver.
Então, a atenção toda está nisto. Então, nós dizemos, há, por um lado, há tanta luxúria para reverenciar God, reverenciar Deus e a natureza, mas isso não, isso é uma coisa fundamental. Então, nós olhamos para nós mesmos e nem todos estão nessa condição. Por exemplo, eu não tenho um lugar para viver, eu estou sem saúde, eu não tenho bons amigos. Então, tudo aquilo que uma pessoa seria necessário para uma pessoa ter uma boa vida. Então, como manter a reverência para Deus, a reverência à natureza e até pela própria humanidade. Então, isso é um princípio pela qual eu deveria viver. Então, eu acho que, às vezes, nós escutamos e falamos sobre liderança. E o que é liderança? Então, eu penso que liderança é quando você faz algo e todos seguem isso. E isso é triste. Não, perdão, isso é dito no nosso estudo espiritual, é que nós devíamos ter cuidado, porque aquilo que nós fazemos, as outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Portanto, isso tem um certo princípio, porque se nós olhamos para ao nosso redor e as pessoas não têm reverência por Deus, não têm reverência pela natureza, e vemos que elas estão em grandes problemas, então eu vejo que isso é demasiado até tipo queixá-lo que eles deviam ter essa reverência por isso tudo. Portanto, isso não é uma coisa realista pedir que eles fizessem isso. Portanto, ok, isso são coisas intangíveis, essa reverência por Deus e a natureza. Então, você, por si mesmo, seria uma pessoa tangivelmente visível se você mantesse a sua reverência a Deus, o amor por Deus, os valores por Deus, esse reconhecimento de quão ajuda Deus está a dar para a humanidade em geral, em particular para si mesmo. Então você poderia expressar isso, ou expressa isso, e necessariamente nem precisa de falar sobre isso, mas, digamos, refletir isso da forma como você vive. Então, isso é uma coisa, é uma mensagem muito poderosa, que tem a ver com as possibilidades de reconectar as pessoas a ter reverência por Deus, a terem reverência pela natureza, a terem reverência pelas coisas que são realmente importantes a longo prazo. Portanto, para os princípios elevados. Porque por que nós vivemos de qualquer maneira? Ou seja, há um propósito, deveria haver um processo mais elevado. E se dermos esse propósito mais elevado, eu penso que a sabedoria, a nível da experiência, aquilo que nós aprendemos com Deus, então trazer as pessoas próximas de conectarem-se com Deus. Então, esses são os líderes, que são pessoas que refletem essas qualidades. Então, são pessoas que nos inspiram. Então, nós também nos sentimos inspirados para inspirar outros também. Então, eu acho que isso é uma energia poderosa, na qual eu penso que talvez não sejam sempre tão tangíveis, mas elas vão se tornando mais tangíveis. Porque eu penso que quando as pessoas estão confusas e elas ficam a pensar o que está a acontecer, eu acho que elas estão à procura de luz, de um farol no meio da tempestade, onde elas possam encontrar onde está a Deus, encontrar a direção. Então, às vezes, nos nossos estudos, estudamos que nós deveríamos ser como um farol. Então, o que é isso? O que é que fazem os faróis? Então, quais são os valores simbólicos de um farol? Então, de qualquer maneira, a forma de Deus é a luz. Então, esse farol é aquele que os salva, que os preserva, e ele indica uma direção.
E então eu penso que parte das práticas do valor ou da reverência é manter na mente o que é que você podia considerar como o mais elevado e conectar-se com quem tem essa conexão, ou seja, porque nesses ventos que estão ao redor dessa grande confusão do mundo, seria uma grande âncora, porque você deveria ser capaz, né? Porque de você ser essa âncora, porque outras pessoas iriam ancorar na sua âncora, queriam ancorar na âncora deles, então eles iriam sentir essa proteção. Mas eu penso que esse sentimento daquilo que você recebe, daquilo que você revera, torna essa reverência real. Então, é por isso que você, digamos, seria reverado. Reverar, agora fiquei confuso como dizer isso. Então, se você verdadeiramente é reverenciado, assim, aqui, perdão. Se você sente que Deus está a fazer com que você atravesse todas essas perturbações, então toda essa sua fé seria o argumento para essa reverência. Então você se tornaria seguro por causa da sua fé. E isso faz com que você sinta-se muito forte. Portanto, a fé é algo muito poderoso. E isso pode, então, também ajudar outros. Então, esse é um ingrediente importante na reverência. Só um instantinho. Então, vamos olhar para a reverência no sentido de que assim, uma coisa mais terrena, como a nível dos indivíduos, das pessoas, que nós possamos considerá-la muito elevadas ou grandiosas. Então, na minha vida, há alguns grandes yogis, porque eu faço reverência a elas, porque elas são como os meus modelos, porque eu as vivi com elas, e aquilo que nós chamamos de Brahma Kumaris, algumas das Dadis. As Dadis significam as mais velhas, as pessoas que são yogis grandiosos, que foram a vida toda yogis, e elas demonstraram como viver sob todos os tipos diferentes de circunstâncias. Elas demonstraram o que é a liderança. Elas demonstraram qual é o significado de cuidar. São aquelas cujos valores eram verdadeiros e correspondiam à forma como elas viviam, como elas interagiam com as pessoas. E as pessoas eram pessoas que tinham a integridade intacta. Porque no final, nós, seres humanos, julgamos uns aos outros. E às vezes, nós colocamos elas em padrões muito elevados, e depois podemos ver que as pessoas, afinal, eram cruéis, estavam a explorar, desonestas, estavam a enganar, a aproveitarem-se. Então, nós reduzimos o nosso respeito por essas pessoas consideravelmente. Talvez exteriormente elas sejam educadas e corretas, mas internamente nós dizemos que, para nós mesmos, eu vou mostrar um respeito externo, mas no meu coração não, porque você enganou a minha visão de si mesmo, no sentido de que
alguém que está numa posição de liderança, ou alguém que seja considerado por todos como aquele que é o exemplo daquilo que um ser humano deveria ser, e eles depois não fazem isso, então isso é como se fosse uma traição. E há muitos que fazem isso porque, na verdade, vivem a esse nível para manter os padrões durante toda a vida. E quando você vê a grandeza humana em primeira mão, como eu vi, então você diz que essas são pessoas que têm que ser reverenciadas. Não são muitas, mas eu penso que muitas pessoas nesse mundo nunca encontraram nenhuma como elas. Mas se você sim encontrou alguém como elas, então isso deixa uma marca inapagável no seu mente e coração, porque essas pessoas fazem com que você viva uma vida, seja homem ou mulher, com uma vida integridade, desde o início até o fim. Então, elas lidaram com obstáculos, com desafios, com exames, com testes, mas elas lidaram como todos têm, mas elas lidaram com integridade e manteram as suas qualidades nos valores. E isso traz um grande impacto. Isso também contribui para ter fé na humanidade. Mesmo que você tenha apenas algumas pessoas que tenham o traído ou que não mantêm esses padrões, que reivindicam esse padrão, você não fica tão preocupado com isso, porque há pessoas nesse mundo que fazem isso e que são assim. E você reconhece que isso não é uma coisa tão simples. Então, você não espera que todos tenham esse nível elevado, porque você entende o quão extraordinário é, raro e elevado alcançar isso. Mas há pessoas assim, que são reverenciadas. Então, outras coisas interessantes que eu penso frequentemente é que na mitologia, nas escrituras, nas histórias que você já possa ter escutado da Índia, que é um lugar onde há muitas histórias de pessoas grandiosas. Vocês escutam as histórias de deuses e deusas, mas há muitas outras culturas. E muitas estão até conectadas umas com as outras. Mas as pessoas que estão classificadas como deuses e deusas, por exemplo, em algumas histórias, eles mostram até os deuses e deusas como pessoas não tão elevadas, mas, por outro lado, elas são as divindades que são descrevidas como absolutamente impecáveis. Então, eu penso que essas descrições, eu acho que elas até são não há difamação, por exemplo, a nível de Lakshmi Narayana, a essas duas divindades. E eu recordo-me de uma vez, um dos nossos grandes yogis, Adadi Janki, nos disse que existem tantas coisas ditas a nível das críticas para Krishna, para Sitya, mas para o Lakshmi Narayana não existe nada como isso. E isso é muito interessante, porque estas são individualidades que são imagens adoradas nos templos, mas elas, na verdade, são os exemplos perfeitos de que tipo de ser é que você pode reverenciar como seres humanos, porque eles estão entre nós. Então, eu acho que a humanidade inspira e deseja encontrar alguém que seja aquele
indivíduo que seja tipo sem falhas, sem veios, que tem esse objetivo, essa meta muito elevada. Mas se você sabe que você tem falhas, ou as imperfeições, estava procurando essa palavra. Então, e elas vão se tornando ao pouco pessoas perfeitas. E você vai vendo que elas vão trabalhando com essas imperfeições para que essas imperfeições sejam neutralizadas e para que elas possam, então, levar as suas vidas sem essas falhas ou sem essas imperfeições. Mas para isso é preciso uma coragem pessoal e honestidade para admitir as suas imperfeições e superá-las, para conseguir atingir essa meta de ser perfeita ou sem imperfeições. E mesmo que não consiga atingir totalmente esse objetivo, então uma pessoa assim, ela tem que ser reverenciada por causa da sua sinceridade, por causa por causa dessa meta, e é por isso que elas estão vivas, e estão a utilizar a vida de uma forma favorável para um propósito muito elevado, e mesmo que elas falhem por causa da sua honestidade, por quererem alcançar esse estado de perfeição, elas vão ser reconhecidas, honradas e reverenciadas. Então, estas são essas pessoas. Elas são essas pessoas. Então, vamos olhar agora para a natureza, em termos de reverência. Quando as pessoas veem espetáculos grandiosos, exemplos grandiosos de natureza, isso também nos induz o sentimento de reverência. Eu sou uma pessoa que tem muito amor pela natureza e sempre que possível eu vou e despendo algum tempo nas montanhas elevadas ou em vulcões poderosos ou em grandes rios, oceanos, em lugares de grandes atos da natureza que estão para além daquilo que qualquer ser humano poderia fazer. Então, que isso nos inspira. Portanto, é esse tipo de reverência. E recentemente eu estive muito próximo de alguns vulcões que estão próximos de entrar em erupção, mas onde uma pessoa consegue mesmo sentir as possibilidades que essas erupções podiam ameaçar até a vida. Então, eu penso que é um tipo de reverência que a humanidade pode sentir quando vê grande poder na natureza e colocam-se eles mesmos em comparação com o poder da natureza de uma posição muito humilde. Então, há muitas situações nas quais os seres humanos sentem que eles podem conquistar na natureza. E a ciência nos ajudou a desenvolver isso muito. Mas, ao mesmo tempo, quando você está diante de um grande tsunami, ou de um grande vulcão massivo, ou de um grande terremoto, você se torna muito consciente que você é completamente sem nenhum poder diante disso. Então, você respeita esse poder da natureza e reverencia a natureza. Porque você vai dizer, então, que a natureza é a mãe. E a mãe terra é aquela que sustenta, que cuida e fornece para si
a sua comida, a sua roupa, os seus abrigos, a sua água, tudo. E as pessoas, então, desconsideram isso e elas não cuidam da terra. E, eventualmente, chegará um tempo de quando a terra irá mostrar que você não pode fazer isso. E a terra é muito poderosa, no sentido de que o vai colocar no seu lugar e onde você tem essa consciência, porque as prendas da terra é reverenciar, reconhecer isso, porque senão você está morto. Então você está numa corrida para a morte, então tenha cuidado. Então esse é outro aspecto da reverência que é muito importante, porque é uma grande diferença enquanto nós indivíduos, no sentido por causa do nosso karma. Porque se você honra e reverencia a terra, o karma irá refletir nesse respeito, consideração e reverência, e você não vai ser explorado, danificado, mentalmente destruído a nível de outros aspectos da terra, porque isso irá custá-lo. Depois a reverenciar esse poder da natureza e reconhecer que há uma certa quantidade de maravilha e que você pode ir até para além da terra, do sol, do universo. Isso leva um tempo para estar consciente sobre o que é tudo isso e ver-se a si mesmo nesse contexto que irá deitar qualquer arrogância ao chão que você possa ter. Então, como e por que a reverência pode ser considerada como um valor, uma virtude, é porque ela tem essa capacidade de nos levar para longe do falso orgulho, porque o falso orgulho é uma coisa muito perigosa e a humanidade pode ficar presa nele, porque isso nos causa que nós possamos não entender as coisas da forma própria ou correta. Então, nós não somos capazes de entender quem nós somos, por que é que nós somos. Então, isso vai então nos tornar mais abusivos, mais egoístas e todas as coisas que a humanidade deveria evitar. Então, eu penso que é muito útil, que é muito valioso essa característica de que vale a pena nutrir e pensar e meditar sobre para aumentar e intensificar. Então, eu penso que eu vou parar aqui e regressar para o Dr. Manoj. Muito obrigado e Om Shanti. Foi maravilhoso, muito obrigado por descrever a reverência em tanto detalhe. Você falou primeiro pela reverência por Deus, pelo Supremo, e depois pela natureza. Isso foi muito bom, porque as minhas perguntas estão ligadas a isso. Portanto, a reverência também pelas pessoas. Então, a pergunta no bate-papo está: nós deveríamos ter reverência por objetos e por pessoas também? A reverência, porque ela muda de acordo com a pessoa, a sua educação e isso tudo. Isso seria uma das perguntas. Eu não penso na educação e vai indicar se a pessoa tem essa grandiosidade ou não. Uma pergunta, uma pessoa sem estado, sem um estado, ou seja, a nível da educação, ela pode ter uma integridade espiritual que eu diria que é muito mais digna de reverência do que apenas algo que é tão tangível como
uma qualificação educacional, ou dinheiro, ou poder. As pessoas desejam essas coisas porque muitas pessoas ficam impressionadas por isso, mas no final não é a mesma coisa como uma pessoa que tem uma integridade espiritual, uma impureza. Ou seja, não é esse nível. Então, falando sobre referência pela humanidade, estão a falar da eutanásia, sobre essa misericórdia. Quais são os seus pensamentos nisso? Eu não penso na organização que nós precisamos de concordar ou não. Ou seja, não foi essa palavra que ela disse, porque há muitas circunstâncias que estão envolvidas nisso, e há pessoas que têm crenças, ou seja, defender ou não defender. Então, eu não irei tomar uma posição sobre isso, porque isso é uma coisa que você tem de olhar para si, por si mesmo. No hospital, por exemplo, um médico irá falar com os familiares de um paciente que tem o cérebro que está morto, uma morte cerebral, em coma, e que não vão recuperar da sua situação. Então, isso acontece para mim aconteceu comigo com a minha, acho que é nora, e foi isso muito rápido com esclerose múltipla. Então, ela estava no hospital e tudo aquilo que ela fazia era mover os olhos. Tudo o resto tinha parado. E o hospital disseram, o que é que vocês querem fazer? Nós podemos dar pleno suporte de vida e ela poderá viver talvez um mês, ou esse suporte parcial de vida e viver talvez 2 semanas, ou podemos não fazer nada e talvez ela viva por 1 semana. O que é que vocês querem? E todos nós dissemos que, em termos de não ter tubos e coisas, aquilo que nós sentimos, para honrá-la o melhor, não façam nada. Vamos estar apenas aqui, não façam nada, e nós vamos estar aqui enquanto ela estiver aqui. E nós sentimos que isso foi a escolha correta. Outras pessoas poderiam dizer, não, vocês deveriam manter a pessoa viva o quanto possível. Mas depois nós temos que olhar para a qualidade da vida e todas essas coisas. Então, pessoas diferentes têm diferentes crenças, como você pode ver. Então, há algumas perguntas práticas de alguns estudantes BKs. Você falou sobre Lakshminarayana, as divindades. Então, eu pratico o cristianismo, minha fé é cristã. E, recentemente, comecei a meditação Raja Yoga, mas eu não consigo identificar com as divindades, porque nós temos essa meta de ser como Lakshminarayana. Pode me ajudar? Qual é o relacionamento disso com as divindades cristãs? Claro que é mais revelante para si, enquanto cristão, ter 2 figuras que têm uma qualidade muito elevada. Uma delas é Cristo e outra é Virgem Maria. E há outras, santos, diferentes pessoas. Mas esses 2, eu penso que as descrições que nós temos deles correspondem a muitas maneiras com as qualidades de Lakshminarayana. E então, você pode pensar sobre identificar-se enquanto cristão. É dito que siga Cristo. Então, siga aquilo que ele fez. Em muitas coisas que estão na Bíblia, sobre como é que ele lidou com as diferentes situações, as pessoas e todas essas proximidades com Deus, tudo isso. Então, você tem isso. Então, se você quiser avançar mais no Raja Yoga, e para entender sobre o tipo de pessoas que existiram no mundo do paraíso,
Então, a cristianidade fala sobre o Éden, o paraíso, mas há lá essa informação. Mas eles estavam lá quando veio um momento. Se olhar para a iconografia cristã, você vai ver que o paraíso é um terreno que é belo, não terreno, com palácios de ouros, com Deus, com anjos. E então, existem muitas coisas sobre a descrição cristã sobre o paraíso. Essa descrição sobre a Idade do Ouro correspondem umas com as outras. Então, isso é como pontes para os antecedentes cristãos para ser entendido como é que era o mundo de Lakshmi Narayana. Então, eu acho que você também pode fazer isso. Ok, maravilhoso. E outra pergunta relacionada à mudança climática. Falou sobre esse COP28, 2028. Ajuda alguma coisa a ter essas reuniões e conferências? Porque não há soluções sólidas para como regressar a esse problema climático, ou seja, a alteração climática. Alguma coisa espiritual para reduzir a pegada do carbono? Eu acho que essa redução dessa pegada do carbono é uma tentativa de controlar a mudança climática, mas isso tudo depende sobre aquilo que você decide por si mesmo. E isso, o quanto que nós sabemos a nível do Raja Yoga, a mudança climática tem um impacto a nível do comportamento da humanidade, tem um impacto a nível daquilo que nós fazemos como uma população, com os combustíveis, os plásticos e coisas por ali. E quer termos feito isso ou não a nível da mudança climática, a verdade é que a mudança climática não é apenas por causa das atividades humanas. A mudança climática também é destinada, elas acontecem de tempos em tempos na história humana. Quer não exista nenhuma dessas coisas induzidas pela humanidade a nível dos combustíveis fósseis, plásticos e por aí além. Então, existe algo que você pode fazer a nível individual, a nível governamental, que é talvez que seja um bocado melhor, mas fazer com que isso pare, eu penso que isso é impossível, porque a Terra está a ir através de uma grande mudança, quer interiormente, porque há muito desequilíbrio que está acontecendo. Por exemplo, a inclinação da Terra é mais do que 23 graus. 23 é sustentável, mais do que isso é impossível, é muito. E isso não tem nada a ver com a humanidade. Então, os polos magnéticos, essa mudança não tem a ver com a humanidade. Essa mudança é por causa dela mesma, ou a mudança é ela própria. Então, essa estabilidade da Terra é substancialmente instável e não tem a ver com a humanidade. Não foi ela que causou e não pode fazer nada contra isso e nem pode pará-la. Portanto, mesmo com relação ao Sol, isso está fora do alcance da humanidade. E isso está a causar um impacto muito grande na alteração climática. Então, as atividades de meteoros, aquilo que acontece nas órbitas dos planetas e outros corpos celestiais que estão, de forma aleatória, estão afetando as coisas. E essa degeneração da qualidade da matéria, algo que as pessoas não sabem muito sobre isso, mas nós sabemos, ao nível da nossa prática espiritual, que quando a qualidade da matéria degenera-se, quando a energia da matéria já não consegue aguentar ou sustentar as suas próprias moléculas, então as pessoas podem dizer como se fosse por causa da mentalidade humana, mas você não pode provar isso.
desprovar lá, por assim dizer. Mas você tem que contar com a qualidade, a degradação da qualidade da alma, da matéria, e tudo isso vai causar, então, situações onde tem de existir um colapso e uma reconfiguração por si mesma. E nós aprendemos muitos indicadores a nível de gravações paleontólogos, que isso acontece de tempos em tempos, e nós estamos diante disso, e que, num ponto de vista, nós podemos fazer algo, mas nós não podemos parar, não podemos controlar e não podemos impedir. Portanto, temos que enfrentar, navegar, atravessar, e eu penso que sermos ajudados por isso, através do nosso, e isso acontece, isso ajuda através da nossa prática e estudo espiritual. Então, a reverência a nível das escrituras sagradas. Há queixas dos estudantes da Brahma Kumaris que não têm reverência às escrituras sagradas. Você poderia explicar sobre isso? Bem, quem é que escreveu as escrituras e quando? E por quê? Em tempos antigos, esse tipo de informação eram tradições orais. E as pessoas falavam, mas não eram escritas. E o momento quando essas começaram a ser escritas foram cerca de mais ou menos 1000 anos no passado. Então, muitas pessoas dizem que Deus escreveu as escrituras. E nos nossos estudos, Deus disse, não, eu não escrevi as escrituras, eu falei. E as pessoas escutaram. E isso foi há muito, muito tempo atrás. E nesse momento, não havia as escrituras, mas elas foram escritas muito depois de Deus ter falado. E se vamos olhar para as escrituras sagradas em detalhe, e você for analisá-las, então você vai ver que há muitas contradições dentre elas. E a maior parte das escrituras são que foram pessoas diferentes e temos muitas gravações desses autores. Então, as pessoas que eram crentes e que tinham uma referência incondicional sobre as escrituras, porque elas pensavam que elas vieram diretamente de Deus, e se elas fizeram, é claro, todos irão revelá-las, mas não com tanta evidência como viessem diretamente de Deus. Por exemplo, no hinduísmo, nem no cristianismo, no judaísmo, e nenhuma delas, todas foram pessoas que escreveram, todas elas, as pessoas que escreveram, não eram conhecidas, ou as escrituras jainistas, acho eu, aquilo que eu ouvi falar aqui, o Mahavir Jain deixou o corpo, todas as pessoas trabalharam imediatamente, os devotos ou seguidores. Então, houve um momento que as pessoas começaram a dizer, ok, o que é que nós vamos fazer? Nós esquecemos quais eram as informações. E então, eles dividiram-se em algumas pessoas que diziam, vamos escrever aquilo que nós não lembramos. E outros disseram, não, isso já foi. Nós não devíamos escrever nada. Então, houve essa divisão dentre elas. E eu acredito que, eu posso estar errado, ela falou duas palavras que eu nem consigo traduzir porque eu não sei, peço desculpas. Então, isso é um exemplo de algo, de coisas que acontecem nas religiões, conforme elas começam a moverem-se a nível das tradições. Então, eu sou mais familiarizada com a cristianidade do que as outras religiões, porque eu cresci nela.
Então, por exemplo, a Bíblia tem diferentes traduções. E os cristianos decidiram como é que seria o cristianismo depois de 800 anos por um grupo de bispos. E outros não concordaram com eles. E depois eles se separaram. E tornou-se seções diferentes. E naqueles até eles entendiam um bocadinho mais. E houve muitas separações por causa de discórdia entre o que é verdade ou não. Então, aconteceu o catolicismo. Decidiram que tudo aquilo que o Papa dissesse estaria certo. E outros católicos disseram, bom, isso não tem esse valor todo. E outros disseram, isso é apenas um homem como nós, portanto. Então, foi isso que aconteceu conforme a religião progrediu ao longo dos tempos. E então, o que a Brahma Kumaris está a fazer é tentar entender o que é espiritualidade. E isso também, toda essa quantidade de informações que estamos a trabalhar, que também é dada pelo incorpóreo Brahma Baba, e diz, isso está correto, e as outras pessoas vão dizer, eu não entendo como isso está correto, mas tudo bem, aquilo que nós entendemos e aquilo que nós podemos dizer é que isso está certo, porque nós não pensamos. Eu sou uma das pessoas que pensa que está correto, e não apenas pela lógica. Então, uma das coisas que ele disse é que você tem que pensar em Deus e você tem que pensar sobre as possibilidades que Deus está a comunicar-se consigo e que isso é muito, muito sutil. Ele é chamado de incorpóreo. E muito poucas pessoas neste mundo são capazes de serem sutis o suficiente para conectar-se com Deus. Portanto, é como se fossem místicos. E há alguns místicos neste mundo que podem ter esse contato e que têm esse entendimento. Mas a maioria das pessoas religiosas não são místicas, porque elas são crentes. E um dos problemas no mundo de hoje é que você tem muito conflito entre religiões. E isso é uma situação muito perigosa, porque em nome de Deus, se você olhar pelas guerras religiosas que aconteceram nos últimos 1.000 ou 2.000 anos, as pessoas mantêm uma posição em particular e outros têm posições diferentes e elas estão preparadas a ir à guerra por causa disso. Então, isso é algo que traz muito sofrimento. E então, não é verdadeiramente a Brahma Kumaris não reverenciar as escrituras sagradas, mas tentar entender algumas coisas e ver o que é a espiritualidade, e viver de acordo com isso. O tempo está a passar, temos aqui mais algumas questões. Uma questão interessante é, qual é a maneira de reverenciar Deus? Orar ou meditar? Eu penso que tudo depende. Qual é o relacionamento com o seu Deus? Você ama Deus. Você honra Deus. É uma coisa muito pessoal e privada. Então, se você quer meditar, se você quiser orar, isso vai refletir a sua reverência por Deus. Então, é isso que você deveria fazer. Ok, maravilhoso. A próxima pergunta é sobre uma coisa prática hoje em dia. Os jovens não têm reverências por Deus, mas também não têm reverência pelos sêniores em casa. E tudo isso pelo esse intervalo de ignorância. Então, como você pode ter em todas as gerações acontece.
gerações atrás de gerações, porque as pessoas jovens tentam encontrar-se. As novas gerações tentam encontrar-se e têm essa necessidade de exercitar a liberdade. E as pessoas jovens têm grande reverência por Deus, grande reverência pelos mais velhos e pelos familiares, e outros não. Então, alguns, por causa das suas experiências da vida, e há muitas diferentes razões. É muito difícil generalizar isso, e eu não acho que isso seja verdadeiramente verdade. Ok. Você falou sobre guerras. Uma pessoa está dizendo que não culpamos Deus. Você falou sobre o karma, a filosofia do karma. Tudo acontece por um melhor. Então, o que é que há de bom na guerra? Ou seja, a nível de ser bom e as pessoas sofrerem tanto. Quando você diz bom ou não bom, uma coisa é que você está a olhar em peças de um pedaço de bolo, pedaços de bolo, e outra é olhar, fazer um zoom, ou seja, uma lente de aumento ao nível do estado do mundo. Nos estudos que estudamos da Brahma Kumaris, é dito que nós estamos a passar por um momento onde há circunstâncias extremas, porque tudo está a romper, a civilização está a romper-se, a estabilidade da própria Terra está a romper-se. E essas guerras fazem parte disso. Então, considerar-se bom a nível de um ângulo de algo novo que está no mundo em reconstrutivo, um processo que está a acontecer. E esse mundo em reconstrução não pode ser construído no topo de um mundo onde tem muitos problemas. Então, é como que a analogia que é dada nos nossos ensinamentos é de que tudo frequentemente numa vila, nos lares ancestrais, já não é mais possível sequer reparar. Então, eles disseram, ok, vamos demolir esse e construir um templo novo no lugar. Então, é algo parecido. Portanto, desse ângulo, é algo que vai ser deitado abaixo, porque outro vai ser construído. Enquanto nós, então, alma imortais como somos, então, se olharmos por esse ângulo, vamos dizer, ok, não necessariamente vai dizer é bom, mas vai dizer que é aceitável, é inevitável, nós entendemos e temos que navegar nisso. Mas se olhar, se é um sofrimento bom para os seres humanos, portanto, essa não é a forma correta de olhar para o assunto. Última pergunta. Baba, Deus, o Ser Supremo, é um ponto de luz. Como experienciar os relacionamentos com o ponto? Isso é difícil. Bem, você não tem um relacionamento com o ponto. Deus não é um objeto. Deus é um ser. E para você ser capaz de interagir com Deus em relacionamento, assim como você interage com pessoas, mãe, pais, irmãos, professores, gurus, médicos, você tem esses relacionamentos com pessoas, porque você beneficia-se desses relacionamentos e sustenta esse relacionamento. E com Deus, ok, você entende relacionamentos. Então, você conhece-se em termos de relacionamentos. Mas se você olhar para a Índia, as pessoas não pensam como pessoas, mas eles pensam que sou filho de alguém, amigo de alguém, filho de um médico, filho de um paciente. Eles veem-se em termos de relacionamento. Então, quando você entende, então agora eu vou ajudar vocês a entenderem a mim. Eu estou a ensinar vocês. Eu sou o seu professor. Eu amo, eu sou como a sua mãe. Eu vou dar assim uma herança, uma identidade, como um pai. Eu vou ajudar você a preparar-se para a morte. Eu sou o seu guru.
Então, por causa de todas essas formas que estamos a interagir, então você vai poder entender, em termos de relacionamentos. Então, quando você vai para outras culturas que não têm esse entendimento exclusivamente a nível dos relacionamentos, que eles pensam como indivíduos apenas, então eles vão relacionar-se com essa ideia de todos os relacionamentos de uma forma um bocadinho diferente. Mas você tem então entender que Deus fala com seus estudantes, tendo em mente quem eles são, e vagarosamente isso vai chegando aos ouvidos, por assim dizer, que é o sinal de que ele é um bom professor. Então, não temos que levar isso a nível de literais ou como factos. Isso é uma coisa que vai crescendo. É algo que você tem que trazer a nível de um progresso mais sutil, porque os seres humanos têm uma mente muito física e Deus é completamente não físico. Ele está a criar pontes entre o grosseiro e o sutil, entre pessoas que verdadeiramente têm uma mente física com algo que é completamente espiritual. Então tem que cruzar isso, que tem que ser cruzado, ou seja, cruzar então essa ponte de quem realmente nós somos. Então, muito obrigado, muito reverência para si, por responder todas as perguntas pacientemente. Então, agora passar para a doutora Shock Mehta e a irmã Cláudia para dar os agradecimentos. Om Shanti. Foi interessante a profundeza do conhecimento, extraordinário. A respeitar os pais, o professor, o meu pai, que é aquilo que nós vemos, o Parampuja, esse respeito, a reverência aos pais, seja todos os professores espirituais, mesmo a nível da religião. Então, respeitar aqueles que seguem os princípios, portanto, a mesma coisa que a verdade, a não violência, possuir poucos, celibacia, princípios, respeitos, e ser digno, literalmente. Isso é uma cultura. E eu também, aquilo que eu chamo de referência como cuidar dos pobres, mesmo das crianças. É uma vida verdadeiramente simples. Então, eu penso que esses conceitos de reverência também dependem da sociedade. Primeira vez, nos anos 70, quando eu fui para a América, eu cheguei à escola com meus sobrinhos e eu estava chocado. Quando eu fui a uma aula, alguém estava a beber café e era um professor que estava a ensinar. E a mesma experiência que eu tive no hospital. E havia médicos residentes. Eu fui para a Austrália, um era da Austrália, outro era da América. E eles muito qualificados. E estavam, estávamos a conversa e depois no dia seguinte estavam a fazer treinamentos. E eu podia estar com eles e também ver os pacientes deles. E são passos necessários.
Então, aprendi muitas coisas com eles. E depois, também sentimos que eles estavam mostrando algo que era impossível. Southern side, and it was more of a, you give a be a reverend kind of feeling towards someone. He also respects you. I think you get it De back. sentimento de respeito. E temos que devolver aquilo que nos deram. E ele estava lá com os estudantes, aquilo não nos aborrecia. Então, coisas fazem muita diferença. Às vezes alguém pode sentir que reverência é uma cerca de escravidão a nível do seu mentor, mas eu penso que é respeitar o empenho do seu professor, não essa reverência cultural, de responder aos sêniores, aos professores. Então, essas preocupações com Baba, eu não fui exposto logo ao conhecimento, estive em Montabu com os dados, mas quando eu vi as coisas ao redor, havia esse respeito e consideração. E depois, automaticamente, eu via a simplicidade. Então, a forma como se comportava, e isso é que fez a diferença. Isso é que faz essa referência para reverenciar. Então, esse respeito para os professores espirituais, as pessoas que praticam a espiritualidade. E nós vimos isso muito com as Muris Avyaktas dentro de si mesmo. Isso não é apenas um fenômeno de intelecto, mas que isso surge através do nosso pai espiritual. Então, eu penso que muitas coisas dependem do seu cérebro, do seu entendimento. E, finalmente, como você vê, mais não sei quantas mil Muris Avyaktas e nessa profundidade da reverência às dadas. Então, eu acho isso fenomenal. Aqueles são católicos, estão ainda propósitos específicos. Eu acho que gostei de cada bocadinho daquilo que você falou. A importância das mudanças do tempo. As coisas que são desconhecidas e estão acontecendo nesse planeta. Então, gostei muito, obrigado pela sua palestra. Espero ouvi-la em breve. Obrigado. Obrigado. Sim. Gostei dos pontos que o Dr. Mehta falou sobre referência. E as almas esquecem quem nos ensinou, os sêniores. E eu acho que, como você foi dito, essa reverência, e às vezes não porque é um falso orgulho, e não fazem reverência ao outro, porque apenas veem aquilo que eles aprendem dos outros. Mas é como a confiança que você disse. Confiança e fé que Deus vai ajudar no momento certo. E é claro, ajudar. É como se fosse uma mão que vem e outra que vai. Então, damos reverência a Deus quando Ele está do nosso lado, e com a necessidade, mas não apenas com Deus, mas com todos também. E tudo isso, como o Dr. Mehta comentou, começa com nossos pais, ter consideração para nossos pais,
E nós aprendemos com a vida, então tem essa consideração. E sabemos que eles têm essa capacidade de saber mais do que nós. Então, acho que foi muito bom como você olhou para todos os pontos e sobre cada pensamento, incluindo a nossa natureza. Porque como tratar da natureza e aquilo que a natureza nos dá de volta. Muito obrigado por seu tempo, pelos seus pensamentos. E você colocou muitos pensamentos nisto hoje. Apreciei muito. Creio que todos gostaram muito desse ponto de hoje. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado, obrigado, Om Shanti. Obrigado a todos. Então, anúncios com a Ciceranu e a fotografia. Obrigado, Manoj. Foi uma reflexão muito grande nesses aspectos da reverência. Então, vamos ver o que vai acontecer nos nossos próximos programas. Vamos continuar a nossa jornada sobre reverência, sobre o workshop Valores para a Vida, sério. Próximo fim de semana, primeira hora de experiência, e a segunda, vamos ter conosco a irmã Rona, que vai falar dar uma palestra sobre reverência. Ela é de Manhattan, nos Estados Unidos, às 2h15 de Portugal, às 11h15 do Brasil. Portanto, reverência. E o próximo episódio da Valores para a Vida, a Sênior Asha Didi. Eu acho que esse calendário está errado, não pode ser hoje. 9 é hoje. 9 é hoje, 9 de dezembro. It was not 9 December. I'm sorry. Yeah, no. Oh, yes, sorry. Yes, hoje. Today, so it is, sorry for the 2 mistake. weeks from now, yeah. Got No to worries. change, so it São would be 15 dias, de hoje a 15 dias. 23 de dezembro, portanto, às 2h45. Até eu fiquei todo atrapalhado nisso. Então, vamos à fotografia. Abrir câmaras, por favor, para que possamos registrar esse momento para sempre. Ok. Quem quiser aparecer na fotografia, já sabem, abram a câmera. Ok. Então, vamos para uma meditação. Uma música de fundo, suave, e um comentário com a sister, com a irmã Denise. Om Shanti. Om Shanti. Turn for a moment with Então, vamos virar para dentro e considerar the greatness a grandiosidade que está the greatness cá. of God, the invisible, A grandeza de Deus que é invisível, the benefactor, o benfeitor e mais bem amado, intangível. the greatness A of the grandiosidade world, do mundo natural, its power, its o bounty, seu poder, that physically we a depend sua ligação física, na qual dependemos completamente. the greatness of those A grandeza in daqueles, our lives, daquelas pessoas nas nossas vidas que nos mostrou our o mentor, caminho, example, os nossos mentores e exemplos, and those who care for us. e aqueles que se preocuparam ou cuidaram de nós.
the most revered of all, E o mais reverenciado de todos Supreme Being é o himself, Ser Supremo, Ele mesmo, a Mãe, o Pai, the Eternal One, o único eterno, the one who knows all things, aquele que sabe sobre todas as coisas, and who at the time e aquele, need num momento de grande necessidade, in the world comes nas grandes perturbações que surgem no mundo, ele vem nos ensinar quem nós somos to act, e como atuar to create a world para criar um mundo of great people. de pessoas grandiosas. Consider even the wonder Considere mesmo as maravilhas da existência de si mesmo, beautiful soul da bela alma, who at the present time may que be nos momentos presentes pode estar, no momento presente pode estar esgotada, with the Supreme mas agora que está em contato com a alma suprema e que se torna então creation, a sua criação extraordinária, perfeita, version of yourself, versão perfeita de si mesmo, to be revered. que também será reverenciada. In deep silence, E num silêncio profundo, lembre-se da fonte, do único, the great giver of all things, o grande doador de todas as coisas. take in his peace. Então receba toda essa paz, toda a sua paz, e espalhe todo o seu amor. Om Shanti. Thank you so much once again. Muito obrigado mais uma vez, imensamente. Muito obrigado. Thank you, everyone. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sister Denise.